Olá, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Estamos aí, mais uma semana com os planos de estudos tutorados de Minas Gerais, os PETs, agora o PET volume 4 de 2021. Lembrando que muitos de vocês já estão voltando para a escola no ensino híbrido, mas eu vou continuar fazendo os vídeos aqui. Então se inscreva no canal, porque toda semana tem vídeo novo aí com as explicações dos PETs, beleza? Então pegue seu caderno e vamos juntos fazer as atividades dessa semana. Essa semana, pessoal, a gente vai falar um pouco mais sobre a Guerra Fria, né? Então, algumas características dela. A Guerra Fria, que vai aí de 1947 a 1991, foi um conflito político e ideológico que se estendeu no final da década de 1940 até o ano de 1991. Esse acontecimento teve como protagonistas os Estados Unidos e a União Soviética, países que representavam duas ideologias distintas, que eram o capitalismo e o socialismo. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, a gente tem duas superpotências. A gente tem os Estados Unidos e a União Soviética, e duas superpotências que têm modelos econômicos, modelos políticos muito diferentes. Os Estados Unidos capitalistas e a União Soviética socialista. E esses dois países entram em conflito. Por que esse período recebe o nome de Guerra Fria? Porque não houve o confronto direto. Os Estados Unidos não invadiram a União Soviética e nem a União Soviética os Estados Unidos. Mas eles brigaram em outras esferas, em outros territórios, de outras formas. E a gente vai ver um pouco desses acontecimentos aí importantes da Guerra Fria. Durante os quase 50 anos de duração da Guerra Fria, podemos destacar. Então, o PET traz pra gente alguns desses acontecimentos aí. Olha só. A criação de um plano de recuperação econômica das nações europeias, patrocinados pelos Estados Unidos, o Plano Marshall. Esse plano visava impedir a expansão do socialismo pelo continente europeu, ao financiar a reconstrução das nações capitalistas destruídas durante a Segunda Guerra Mundial. Então, os Estados Unidos, através desse Plano Marshall, eles vão emprestar dinheiro, para a reconstrução da Europa. Era uma forma deles garantirem que esses países ficariam do lado dos Estados Unidos. O macartismo nos Estados Unidos, a perseguição a pessoas que defendiam o modelo socioeconômico soviético, ou eram críticas ao regime capitalista. Então a gente vai ter esse período de perseguição a pessoas que eram consideradas subversivas, pessoas que eram consideradas contra o sistema, pessoas que defendiam o socialismo, pessoas que defendiam a União Soviética, ok? A criação da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, organização militar das principais nações capitalistas. E em resposta, os soviéticos criaram o Pacto de Varsóvia. Então, algumas vezes a gente tem isso. Um país cria uma coisa, o outro cria a outra. A gente tem a OTAN dos países capitalistas e a gente tem o Pacto de Varsóvia dos países, aliados, à União Soviética. A separação das penínsulas coreana e do Vietnã em áreas de influência capitalista e socialista. Essa separação acabou resultando na Guerra das Coreias, 1953, e a existência até o presente momento da Coreia do Sul, capitalista, e Coreia do Norte, socialista, e na Guerra do Vietnã, 1964-1965, com vitória dos apoiadores do regime socialista. Então a gente, como eu falei para vocês, a gente não tem um conflito direto entre Estados Unidos e União Soviética, mas eles vão entrar em conflito em outras regiões. Uma dessas regiões vai ser a Coreia e a outra o Vietnã. Um vai apoiar um lado, um vai apoiar o outro. Esses dois lados vão entrar em guerra. A Coreia continua dividida, em Coreia do Norte e Coreia do Sul. Já o Vietnã, ele vai ser unificado aí pelos vitoriosos, que vão ser os socialistas. Os Estados Unidos vão chegar a mandar tropas para o Vietnã, mas eles vão acabar sendo derrotados. Revolução Chinesa e Revolução Cubana, socialista, e golpes militares e implantação de ditaduras capitalistas na América Latina. Enquanto a gente tem a China e Cuba se tornando socialista, a gente vai ter também os Estados Unidos patrocinando alguns golpes para garantir que os governantes de alguns países fossem aliados dos Estados Unidos. Então eles patrocinavam os golpes militares, e esses militares, em contrapartida, apoiavam os Estados Unidos. É uma forma dele garantir a influência nesses países. Corrida armamentista, desenvolvimento de armas nucleares de destruição em massa. Lembrando aí que a gente tem, no final da Segunda Guerra Mundial, o ataque a Hiroshima e Nagasaki, que demonstram o grande poder dos Estados Unidos. E a gente tem a União Soviética também investindo em armas e desenvolvendo várias armas muito poderosas aí. Corrida espacial, disputa entre a União Soviética e Estados Unidos pela hegemonia da tecnologia aeroespacial. Os soviéticos construíram o primeiro satélite e levaram o primeiro ser vivo, o primeiro homem e primeira mulher ao espaço. Os estadunidenses foram os primeiros a pisar no satélite terrestre Lua em 1969. Então,
a gente tem aí essa corrida espacial, que também é uma luta indireta entre os Estados Unidos e a União Soviética, querendo mostrar quem tinha mais tecnologia, quem tinha mais desenvolvimento, né? Os soviéticos vão e mandam o homem para o espaço, os Estados Unidos vão e colocam o homem na Lua, né? 8. Interferência soviética e estadunidense nos processos emancipatórios das colônias africanas e asiáticas. Pessoal, essa palavra aí, estadunidense, é importante a gente começar a acostumar a usar, né? Porque a gente fala muito os americanos, mas americanos somos todos nós, né? Que vivemos no continente americano. As pessoas que vivem nos Estados Unidos são estadunidenses. É assim que a gente deveria se referir a eles, né? Então, os Estados Unidos e a União Soviética vão interferir em diferentes países, né, em colônias africanas, asiáticas, né, na emancipação dessas colônias. E o 9 aí, ó, separação da Alemanha em duas áreas de influência, a socialista, RDA, República Democrática Alemã, e a capitalista, RFA, República Federativa da Alemanha, e a construção do Muro de Berlim, 1961, considerado o símbolo da Guerra Fria. O Muro de Berlim ele é o símbolo por quê? Porque ele dividia, né, a capital Berlim aí, na área capitalista e na área socialista. A Alemanha, que é a grande, né, derrotada na Segunda Guerra Mundial, e vai acabar tendo, né, suas áreas divididas aí entre o capitalismo e o socialismo. E o Muro de Berlim vai ser a marca, né, desse período de Guerra Fria. Tanto é que a queda dele também é um momento importante que mais pra frente a gente vai ver. Uma outra característica interessante desse período foi o uso constante pelos dois países de propagandas para enaltecer seus regimes socioeconômicos. As Olimpíadas, disputas esportivas de superação, foram um grande palco de associação entre os pontos positivos dos modelos socioeconômicos e a vitória dos atletas das principais nações capitalistas e socialistas. Então a propaganda vai ser muito importante, os capitalistas fazendo propagandas a favor do capitalismo e contra o socialismo, e os socialistas fazendo propagandas a favor do socialismo e contra o capitalismo, né? E a gente vai ter outros ambientes que vão ser grande palco, né, dessas disputas, como por exemplo as Olimpíadas, né? As Olimpíadas, elas, cada país tentava demonstrar que os seus atletas eram melhores, eram mais bem preparados. Okay? E a gente tem, né, no cinema, na música, em vários outros aspectos, essa propaganda de um lado e de outro. Ok? Pessoal, aqui a gente tem um mapa, né, mostrando aí as áreas de influência, né, a OTAN aí desse azul, da parte do azul aí são os países capitalistas na área de influência deles, já na parte vermelha e na parte, né, nos tons de vermelhos aí, países que são mais ligados à União Soviética, ok? Então a gente tem uma divisão do mundo aí, né, entre os dois aí, ok? Pessoal, o PET traz também essa charge muito interessante, olha só. Nessa charge temos na esquerda o presidente soviético, Nikita Khrushchev, e na direita encontra-se John Kennedy, então presidente dos Estados Unidos. A disputa entre os dois blocos, capitalista e socialista, está representada através de uma queda de braço. Então os dois aí estão numa queda de braço, querendo mostrar quem é o mais forte, mas os dois estão o quê? Sentado em bombas, né? E eles estão com o dedinho ali pronto para apertar. Então a Guerra Fria, ela foi justamente uma guerra fria, ela não teve um confronto direto, por quê? Porque eles sabiam que se um atacasse o outro diretamente, poderia fazer uma grande catástrofe, porque os dois lados tinham armas muito poderosas. Pessoal, agora vamos então às atividades, a parte que vocês mais gostam aí. Vamos lá! Pessoal, na número 1, leia o trecho da reportagem. Medo do comunismo nos Estados Unidos. Os professores perseguidos e demitidos nos anos 50 sobre a suspeita de serem vermelhos, né? Assim começa o livreto 100 coisas que você deveria saber sobre o comunismo e a educação, editado nos Estados Unidos em 1948 pelo Comitê de Atividades Contra-Americanas da US House of Representatives, a Câmara dos Deputados americana. O material fazia parte de uma campanha de oposição a comunistas ou supostos comunistas dentro dos Estados Unidos, articulada pela direita americana, que durou cerca de uma década, entre os anos 40 e 50. Os professores estavam entre os alvos principais, por exercerem uma atividade vista como potencialmente perigosa, a doutrinação das novas gerações americanas. Foram interrogados em comitês de investigação perante o Congresso, incluídos em listas negras de banimento, demitidos sob acusação de serem vermelhos. A política estadunidense de perseguição aos considerados subversivos, comunistas ou anti-americanos é denominada como que é o nome dessa campanha aí? A gente viu, né? O macartismo, né? Então, o macartismo, essa perseguição a pessoas que eram acusadas de ser anti-americanas, comunistas, subversivos, esse tipo de coisa, ok? A número 2, defina o que foi Guerra Fria. Essa aí tá fácil, né? A Guerra Fria foi um conflito político ideológico que foi travado entre os Estados Unidos e a União Soviética entre 47 e 91. Recebeu esse nome
pois não houve um conflito direto entre os dois países. Lembrando, né, que não houve um conflito direto, mas houve conflitos indiretos em diversas outras esferas aí, ok? Inclusive na militar, né? Na Guerra da Coreia, do Vietnã, por exemplo, a gente tem os Estados Unidos efetivamente apoiando um lado e a União Soviética efetivamente apoiando o outro. 3. Uma questão aí do Enem. Os 45 anos que vão do lançamento das bombas atômicas até o fim da União Soviética não foram um período homogêneo, único na história do mundo. Dividem-se em duas metades, tendo como divisor de águas o início da década de 70. Apesar disso, a história deste período foi reunida sob um padrão único, pela situação internacional peculiar que a dominou até a queda da União Soviética. O período citado no texto é conhecido por Guerra Fria. Pode ser definido como aquele momento histórico em que houve corrida armamentista entre as potências imperialistas europeias, ocasionando a Primeira Guerra Mundial. Não, né? A Primeira Guerra Mundial foi antes aí, né? Antes da Segunda Guerra Mundial, antes da Guerra Fria. Domínio dos países socialistas do sul do globo pelos países capitalistas do norte, também tá errado, né? Choque ideológico entre a Alemanha nazista, União Soviética stalinista durante os anos 1930, também não, né? O nazismo da Segunda Guerra Mundial. A gente está falando da Guerra Fria, que vem depois da Segunda Guerra Mundial. Disputa pela supremacia da economia mundial entre o Ocidente e as potências orientais, como a China e o Japão. Será que essa aí está certa? Vamos ver a letra E. Constante confronto das duas superpotências que emergiam na Segunda Guerra Mundial. Essa aí está correta, né? A letra E. Constante confronto das duas superpotências que emergiram na Segunda Guerra Mundial. Quais superpotências? Estados Unidos, capitalista, e União Soviética, socialista. Beleza? Bom, pessoal, as referências que eu utilizei, e é isso. Boa semana, bons estudos. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, dar like nesse vídeo, comenta aqui embaixo o seu nome e a sua cidade para que eu possa mandar um salve aí no próximo vídeo. Beleza? É isso, pessoal. Até a próxima. Valeu!